vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Torcedor do Vasco, tá chegando a hora, do clássico Machão da Gama, o Vascão da Gama, o gigante da colina, vai pegar o Fluminense aí no domingo, no Maracanã. Muita confusão aí nos bastidores, mas é o seguinte, a torcida do Vasco ontem deu mais um show, a gente vai explicar aqui para vocês. Bom, e a gente vai falar aqui também, além desse jogão de bola, né? Que o Maurício Barbieri aí, tá com mais dúvida boa aí na cabeça. Ontem a gente não teve notícia muito boa com relação ao Marlon Gomes, não, hein? Se machucou lá na seleção. Mas a gente vai falar de coisas boas também, de reforços chegando aqui no Gigante da Colina, para que a gente possa aí fazer um ano tranquilo, um ano sem obstáculos em 2023. Eu peço encarecidamente você que não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, nos dê um voto de confiança, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Então, bora aí pro vídeo para a gente falar do Vascão da Gama. Vou começar aqui pelo clássico com o Fluminense. O Fluminense fez aquela pouca vergonha, vexame, de não ter colocado aí mais ingressos para poder vender. A Ferg ontem se meteu, tem interesses aí econômicos, colocou mais 10 mil ingressos à venda aí, e adivinha, senhores, a torcida do Vasco já comprou tudo. Essa torcida do Vasco aí, que para mim, junto com a torcida do Mulambo, pau a pau ali, a maior torcida do Brasil. E vou dizer, se tivessem colocado ontem 20 mil ingressos, teria esgotado também. O torcedor do Vasco vai para apoiar no primeiro clássico aí do ano. E é o seguinte, o Maurício Barbieri aí, com algumas dúvidas, hein? Algumas dúvidas. E dúvidas boas, né? Ivan ou Léo Jardim, né? Ele não tá dando pista não, cara, de quem vai ser. Eu tô desconfiado aí que pelo fato do Léo Jardim ser jogador do Vasco, ele comece aí, né? O Ivan tá emprestado, o Vasco 2 milhões aí no Léo Jardim. O Léo Jardim pode começar jogando aí para valorizar o atleta. Tendência aí, Rodrigo ou De Luca, é que a gente possa ter aí, o Rodrigo voltando aí à titularidade após cumprir a suspensão. Situação envolvendo Nenê ou Alex Teixeira. Acho que dificilmente o Nenê vai ser barrado do time do Vasco. Vovô tem moral pra caramba. E o seguinte, né? O Figueiredo, 2 semanas aí afastado dos gramados aí, com uma lesão na coxa, né? Será que o Aureliano começa jogando? São dúvidas aí que o Barbieri ainda vai ter mais 2 treinamentos, né? O de hoje e o de amanhã, para poder esclarecer aí pra gente. E por falar aí em lesão, hein? Que fatalidade ontem, meus amigos. O Marlon Gomes tinha tudo aí para voltar da seleção brasileira sub-20 para ser o titular desse meio-campo do Vasco da Gama. Ontem sofreu um estiramento na coxa e foi substituído no jogo contra a Colômbia, que acabou 0-0. A lesão foi grave aí. O menino saiu de campo chorando e chorando bastante. Falando de reforços aí. Bom, vamos dar uma atualizada com esse lance aí do Capasso aí. Ontem a gente recebeu uma informação do jornalista da Rádio Tupi,
o Marco Vasconcelos, e ele veio a público para poder dizer que o Capasso não chega esta semana. O Capasso não vai chegar nessa sexta-feira aqui e foi incorporado ao elenco do Atlético Tucumã. Isto porque tem a situação lá do pagamento lá de impostos, tá um imbróglio danado nessa situação aí. A negociação melou? Não, mas deu aí um entrave, está se arrastando por conta dessa situação. Vamos aguardar aí, tendência que dê tudo certo aí para a próxima semana. Mas o Vasco perdendo aí um tempo precioso aí, mais de um mês para negociar com o zagueiro. Por falar em zagueiro, o Vasco foi atrás do capitão do Independente, o Sérgio Barreto, isso mesmo. O jogador tem contrato terminando agora, nesse ano de 2023. E o que acontece? Não chegou a um denominador comum lá com o Independente. O Independente está pedindo 10 milhões de reais para poder liberar o jogador. O Vasco da Gama sinalizou com a possibilidade de pagar até 6 milhões de reais. O Vasco negocia com mais um zagueiro argentino. Bom, Laureano, mas essa quantidade toda de argentino, Laureano, tá maluco? A CBF, na próxima semana, vai fazer o anúncio aí. A gente vai poder colocar 7 jogadores aí relacionados numa partida. Bom, com relação à situação de volante, né? Aquela expectativa, né, do Andrei voltar aqui para o Vasco da Gama até o meio do ano está caindo por terra. Porque o Chelsea, olha só que coisa, cogita deixar o garoto treinando até junho. Isso mesmo, notícia que saiu hoje, até junho. Então o Andrei, cada dia que passa aí, mais afastado aí de um retorno ao Vasco da Gama. No entanto, o Vasco tem situações aí previstas aí para poder sanar esse problema no meio-campo, que é o Bruno Henrique, né, jogador que foi oferecido ao Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Charles Aranguiz. Essa contratação é para o meio do ano. Laureano, como que ficou a situação do Santiago Reis, né? É o seguinte, o Huracan pediu 5 milhões e meio de euros, né? Isto porque apareceu o Benfica na parada e o Benfica aí, porra, tá dizendo que ele vai ser o substituto aí do Enzo Fernandes. Então, o Vasco perdeu uma boa oportunidade por conta dessa demora aí do Paulo Brax de fazer essa contratação. Vamos continuar falando aqui sobre essa situação do camisa 10, que também deve ser prioridade. Tive uma informação hoje de manhã confirmando o que a gente falou ontem, certo? Que esse jogador deverá ser um estrangeiro. Não é ainda a cereja do bolo. A cereja do bolo, eu repito, tem sido dito aqui por mim que é para o meio do ano, mas é o seguinte, né? O nome do Acosta e também do Reynoso, ambos que jogam lá na Major League Soccer, agrada muito aí o Maurício Barbieri. O Vasco está tentando chegar numa composição aí com os clubes lá dos Estados Unidos, o Cincinnati, que é o clube do Acosta, e o Reynoso do Minnesota, respectivamente, para que a gente chegue a um denominador comum com relação a isso. Lembrando, lá no ataque, o Vasco negocia aí com 3 jogadores aí, isso mesmo, né? O Lelê, né, que vai ser jogador do Vasco da Gama. Por que eu estou falando isso? O Abel já fez uma reunião já com os representantes dele, com a diretoria do Itaboraí. Então, o jogador chega aqui no Vasco da Gama, o Vasco vai chegar de graça e, se ele agradar, se atingir as metas dele, o Vasco fica com a obrigação aí de compra em dezembro, certo? E, além disso, informação que veio lá do Jorge Nicola,
o Vasco continua tentando aí a contratação de Ezequiel Barbo, que joga no Atlanta, que joga no River Plate, que pertence ao Atlanta United, certo? E a imprensa argentina jogando de pé junto que chegou aí proposta para o Diego Valois. Porém, todavia, o presidente fala que o presidente lá do Talleres afirma que não chegou rigorosamente nada. Então tem muitas negociações em curso. Segundo o Barbieri, aí a gente vai até o mês de abril com essa situação. Vamos ver aí. Bom, agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela sempre prevalecerá. Valeu!